Muito bem. Ora, cá estamos nós, esse aplauso reforçado para a doutora Alexandra Vasconcelos, como está, minha querida? Está Olá, boa? doutora. Sabes que eu já conheço a doutora. Quem não? Não, eu conheço a doutora não só de manhã SEM, não sei se recorda de mim, mas eu já fui paciente da doutora, é verdade. Decidi perceber quais são os alimentos aos quais sou intolerante. Não se recorda, mas eu fiz um daqueles testes com aquela máquina milagrosa que nos explica tudo. E descobri que sou intolerante ao chá verde. Portanto, Chá verde? tive anos e anos a ver chá verde enganada. Depois a doutora Alexandra veio-me E explicar quando isso. deixaste de beber, sentiste alguma coisa? Agora fiquei assim. Está bom, que ela não era assim. Os alimentos... Estava a reconhecer, não estava? Pronto. Completamente, mas achei que era da televisão. Pois não, eu não não era. desvendei isto Era em de chá off. verde. Era de chá verde. Era de chá verde. Os alimentos também se refletem muito nas doenças autoimunes, certo? Completamente. Porque vamos hoje Há um falar grande de... vilão, há um grande vilão. Que é... Não digo já. Está bem. Ok, mais para a Ui, frente. que ela faz teaser e tudo, isto está bom. Vamos falar de doenças autoimunes, exatamente. O que são doenças autoimunes? Ora bem, doenças autoimunes é uma doença que aparece quando o nosso corpo se lembra de uma coisa muito estranha, que é de nos começar a atacar a nós próprios, não é? Certo. É como marcar golos na própria baliza. Exatamente. É uma coisa que é muito estranha. Quando nós começamos a pensar, mas porquê é que isto acontece? Porquê que eu acho que o nosso corpo não foi feito para de repente se lembrar de começar a atacar órgãos, não é? Mas é isso que acontece. O sistema imunitário perde eficácia, perde eficiência e por determinadas razões começamos a produzir anticorpos específicos para determinados órgãos. Existem dois grandes grupos de doenças autoimunes, aquelas doenças que são as doenças específicas dos órgãos, quando o corpo começa a atacar o órgão, como por exemplo a tiroidite de Hashimoto, que ocorre muito, que é uma doença autoimune da tiroide, como a diabetes é uma doença autoimune, a diabetes insulinodependente é uma doença autoimune, o corpo começa a produzir anticorpos para destruir o pâncreas. O pâncreas é outra doença autoimune. Portanto, temos as doenças... Há vários tipos. Há imensas. Conhecemos há várias, muitas, mais de 120. Lembro-me agora da psoríase, Psoríase é da pele. Exato. O lúpus também O lúpus também é. Existem as doenças dos órgãos e as doenças sistémicas, como, por exemplo, o lúpus, como a artrite reumatoide, que tem a ver com as articulações. Ou seja, o nosso sistema imunitário, para toda a gente, à partida, é algo que nos protege de vírus, bactérias, etc. Tudo. Para algumas pessoas é o próprio inimigo. É o próprio inimigo. E, vamos dizer dessa portanto, forma. o que faz pensar, e nós... Eu trabalho em medicina integrativa e portanto, tentamos sempre ver a doença naquele corpo, perceber sempre a causa e os porquês das doenças e tentarmos a nossa abordagem é muito mais em relação à causa do que propriamente só modelar o sintoma, não é? Os sintomas variam, não é? Consoante a doença. Há bocadinho estamos a tentar perceber quais os sintomas da doença autoimune, mas como são várias... São várias, Varia, lá está. são muitas, depende dos sintomas. E muitas vezes quando aparecem sintomas, que isto é que é o mais complicado, é quando aparecem sintomas já existe um processo autoimune. Portanto tem que ser identificado de uma forma muito prematura. Ou seja, não há forma, quer dizer, haverá sempre forma de ter ter uma vida saudável, mas não há forma de perceber quando acontece, de prevenir diretamente. Existe forma, um bocadinho antes. Neste momento, eu acho que é aflitivo a incidência das doenças autoimunes e o peso que isto tem. Há mais de 120 doenças autoimunes. Ainda bem que diz isso, porque aqui diz que todos os anos aparecem novas doenças. Novas doenças, aparecem novas miopatias, todos os anos aparecem novas situações que são correlacionadas com doenças autoimunes. Portanto, mais de 120 doenças, a incidência nos últimos 50 anos triplicou. Mas como é que se explica esse crescimento, esse aumento? É precisamente onde eu queria chegar. É porque o crescimento das doenças autoimunes tem a ver, eu acho que tem a ver com o ambiente, com a forma como nós vivemos, porque é uma situação relativamente nova, se triplicou nos últimos 50 anos, tem a ver forçosamente com o nosso Aposto que a alimentação também, não é? Exatamente. E o que acontece é que a medicina o que faz é a modulação dos sintomas. Normalmente o que os médicos receitam são anti-inflamatórios, corticosteroides, temos os biológicos, uma série de medicamentos, mas sempre com o objetivo da modulação do sintoma, dar qualidade de vida à pessoa e tentar travar um bocadinho este processo. Exato, eu ia perguntar se por acaso podemos viver com uma doença autoimune, mas mantendo a qualidade de vida dentro do possível. É isso que nós na medicina integrativa conseguimos e é essa mensagem que eu hoje queria deixar ficar aqui aos milhares de pessoas que têm doenças autoimunes. É que é possível nós controlarmos o sintoma, é possível até, inclusivamente, inverter a doença autoimune. Isto tem que ser dito e queria mesmo... Para quem a tem, não é? Queria mesmo pôr esta luzinha no fundo do túnel das pessoas. A abordagem não pode ser
tomar o anti-inflamatório para o resto da vida e tomar a cortisona para o resto da vida e tomar os medicamentos para o resto da então vida. vamos voltar atrás, que é o que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer? Há aqui um grande vilão. Todas as pessoas que têm doenças autoimunes, o famoso vilão. Sim. todas as pessoas que têm doenças autoimunes têm um problema intestinal. Ok. E, portanto, é aí que começa, a história é aí que começa. Os nossos intestinos não estão bons, nós já todos sabemos, isso fruto também da forma como nós vivemos, a alimentação, o stress, os medicamentos, tudo isso, aquilo que comemos, tudo isso nos transforma e altera o nosso sistema, o nosso intestino. Primeiro começamos com uma alteração da flora intestinal e depois começamos com uma alteração da própria estrutura do intestino. O intestino começa a ficar poroso. Se faz lembrar a doença de Crohn, por exemplo. A doença de Crohn é uma doença autoimune. por exemplo, ok. Mas como a doença, como é uma começa no doença intestino, intestinal, exatamente. é como, por exemplo, a doença celíaca, também é uma doença autoimune, mas não há dúvida, como é no intestino e tem a ver com o glúten, as pessoas começam logo a associar ao intestino. Pode acontecer a Agora, qualquer... não só as doenças autoimunes que têm manifestações intestinais, todas as outras têm uma base intestinal e um problema de porosidade. Normalmente há sempre uma alteração intestinal, o intestino está poroso e o que é que acontece? Qual é que é o mecanismo? Como o intestino está poroso, aquilo que nós comemos, o que existe no sangue, aquilo que nós, todo o que entra, portanto, Sim, através o que ingerimos. digerimos, Toda a alimentação. o intestino não é estanque e, portanto, vai para o sangue. E o sangue entra uma série de substâncias que não são reconhecidas pelo nosso sistema imunitário. Então aquilo que a Ana Pedro fez consigo foi basicamente fazer o teste de compatibilidade de alimentar. Intolerância É uma das alimentar. de intolerância alimentar, exatamente. exatamente. É um primeiro passo para essa prevenção. Também. O primeiro passo, e esta é a mensagem que eu queria deixar ficar, 80, 90% das pessoas que têm doenças autoimunes, se retirarem o glúten, ficam muitíssimo melhores. E a lactose também, doutora? E Estou a caseína enganada. do leite, mais exatamente. do que a lactose, a caseína do leite. Desculpe, doutora, sabe o que é que eu descobri? Consigo, graças a Deus, graças à doutora Alexandra, foi que com o leite eu que tenho alguma intolerância, digamos, tenho alguma asma, alguma falta de ar, Ficou de vez bem. em quando, fiquei bem. Claro. Retirei, portanto, o leite e derivados Porque é da minha altamente- alimentação, dentro do possível, o queijo. queijo de Ainda vez estou em assim quando, na sim, tentativa sim. de deixar. E a verdade é que nunca mais tive aquelas alergias em contacto com ácaros, que era o que eu tinha. Mas foi uma coisa milagrosa. Milagrosa. E é o que eu aconselho hoje em dia a todos. E esta milagroso. vez é E isto. nas doenças autoimunes é milagroso. Se as pessoas tirarem o glúten, é milagroso. É uma dica super simples. Tirar o glúten da Portanto, o alimentação. glúten é o vilão que falava O no princípio glúten da é o conversa. vilão que Ok. falámos. Exatamente. É o vilão que falámos. E, portanto, eu retirando o glúten, baixa-me o nível inflamatório intestinal, o meu intestino consegue recuperar a saúde e consegue ficar permeável e o intestino, e o sistema imunitário, o intestino tem um sistema imunitário muito forte. A resposta TH17, que é a resposta imunitária, dá-se em primeira instância no intestino. Onde é que temos glúten presente em que alimentos? Em todas as farinhas. As farinhas, o pão, o esparguete, Pão, Nuno. a massa. Tristeza, não é? Não, é uma Mas grande hoje em dia há tristeza. alternativas ótimas de pão sem glúten. É verdade, verdade. é verdade, porque nós estamos a falar do pão de padaria normal, na realidade. Hoje em dia já existe Existem um sem número de Alternativas pães sem glúten, saudáveis na a quase realidade. tudo. Aliás, daqui a pouco, aqui no Minha Sempre, vamos ter Nós algumas já varremos, opções nós neste programa já saudáveis. varremos todas as É opções verdade. possíveis e imaginárias. Claro. Porém, as pessoas continuam a não fazer, a grande maioria, O quê? de fazer esta mudança no paradigma da alimentação. Eu acho que está tudo muito melhor. Fala-se Está imenso. As pessoas não estão. Eu Não sinto sei, não isso. sei, diga. Eu acho que as pessoas têm muito mais consciência. As pessoas. Porque é aquilo que disse. Não tem. Já começou as mudanças, não é? Acho que eu disse, porque as pessoas, Exato. as pessoas fazem uma pequena mudança, como referiu, tirou o leite e sentiu a sua asma melhorar e as suas Foi uma alergias melhorar. diferença drástica. É uma foi. diferença enorme. As pessoas tiram o glúten, sentem o intestino bem e sentem as questões das dores Estava e a das falar em relação autoimunes travar. ao total da população, obviamente que há cada vez mais pessoas preocupadas e que procuram, de facto, estas alternativas para se poder melhorar a sua saúde. Imensas não é? pessoas que estão a procurar esta alternativa Acho que a integrativa, esta abordagem integrativa. Olha, e tanto mais, até vou aproveitar para fazer aqui um apelo e também publicar aqui uma coisa. Nós, no ano passado, tivemos um summit e que vamos repetir este ano. O Summit é uma cimeira. Teve um sucesso incrível. Vamos repetir a segunda edição do Internacional LCA. E foi um Vai sucesso, ser agora em certamente. março. Foi um sucesso. E vamos repetir agora em março, vai ser naturalmente outro sucesso. É dirigido também a público final e, portanto, quem quiser
saber mais como é que se vai pode tratar prevenir. aqui? É prevenção? É prevenção, é anti-aging. É anti-aging, mas também dirigido para o público final. É super interessante. Vêm pessoas incríveis do mundo inteiro. Anti-aging é uma preocupação cada vez mais. Envelhecimento saudável. Exatamente, envelhecimento É saudável. envelhecimento saudável. Ou seja, não é só uma preocupação estética, mas Não, também não, em termos não. de saúde. Em termos de saúde, como é que nós podemos... Claro. Exato. Claro. Como é que se pode prevenir a doença? Como é que podemos trabalhar a saúde? Porque nós temos é que trabalhar a saúde e não tanto a doença. As pessoas focam muito na doença. E temos que trabalhar e tentar perceber como é que podemos envelhecer de forma saudável, como é que podemos ter mais saúde e evitar doenças e mesmo inverter doenças. E isto das doenças autoimunes é um tema que eu me tenho dedicado muito nos últimos anos e que tenho muitos doentes com doenças autoimunes completamente controlados e que nós, a pouco e pouco, e juntamente com os médicos, começamos a retirar químicos, porque tratamos a causa, no fundo. Haverá uma predisposição genética, digamos, para Claro que há uma doença? predisposição genética e há... se as pessoas são portadoras de determinados genes, têm essa predisposição genética. Agora, os genes não dizem aquilo que eu vou ter. Claro. Nós podemos carregar... Os genes têm um botãozinho off e on. E eu posso carregar no É off. como o destino, não é? Dizem que o destino existe, mas podemos contorná-lo. Exatamente, aquele gene pode estar no off. Estou inspirada. A vitamina D é essencial para quem tem doenças autoimunes. Deixa-me falar de uma doença autoimune específica, a esclerose múltipla. É daquelas que mais sintomas visíveis têm, exatamente. que mais atrapalha a vida das pessoas que a têm. Também se consegue reverter alguns dos processos? Os processos iniciais, nós temos processos de pessoas que estabilizam. Se eu tratar o intestino, se nós percebemos qual é o apeteno, aquilo que nós chamamos de apeteno, no fundo o que é? O intestino está poroso, entram substâncias tóxicas para dentro do sangue e o nosso corpo começa a entender que aquelas substâncias são inimigas e começa o sistema imunitário a produzir anticorpos contra essas substâncias. O que acontece é que esses anticorpos, que foram produzidos contra esses invasores, perdem o discernimento e começam a atacar o próprio corpo. Muitas vezes na esclerose múltipla pode acontecer isso. Pode haver ou uma bactéria por trás, ou pode haver um vírus por trás, ou pode haver simplesmente um mercúrio, ou um alumínio, ou um metal tóxico. Ou pode ter uma consequência, por exemplo, os metais, a boca. A boca tem uma influência brutal nas doenças autoimunes. Pessoas que têm mercúrio, amálgamas dentárias, que deviam retirá-las precisamente para mais tarde não haver um problema de autoimune, porque esse mercúrio por si só não faz nada, mas ele associado a uma proteína pode formar um apeteno suscetível... O problema são os casamentos químicos das substâncias? O problema são os casamentos de algumas substâncias tóxicas com proteína do corpo, que é, por exemplo, o caso da esclerose múltipla, que há uma destruição da mielina. E muita gente... Porquê é que o corpo destrói a mielina? Não é sem mais nem menos. O que é a mielina? A mielina é uma fibra que protege todo o sistema nervoso. E que acaba por haver destruição do sistema nervoso, que é o que acontece na esclerose múltipla, por este processo, porque o anticorpo que é produzido acaba por destruir essa... substância. Exatamente. Pronto, e é isso que nós... esse mecanismo estranho, precisamente porque o corpo não consegue discernir o que é para atacar e o que não é para atacar. E a doutora consegue detectar, portanto, os pacientes que vão... Nós pedimos uma série de exames e percebemos se há fungos, se há bactérias, se há uma borrelia, se há um Epstein-Barr, um vírus. O que é que constitui o tal apeteno? Qual foi a substância que existe normal dentro do nosso corpo que fez com que houvesse uma produção do tal anticorpo, que é o nosso soldado que vai destruir as estruturas. E isto sempre acontece, e as pessoas que nos estão a ouvir e que têm doenças autoimunes vão perceber o que eu estou a dizer, acontece muitas vezes depois de stresses emocionais. Pois, lá está, afetam tudo. As doenças autoimunes aparecem depois do stress emocional? O stress emocional é um trigger point, um trigger... Para muita coisa. Para muitas doenças, infelizmente. Nós sabemos, infelizmente, para cancros, para doenças autoimunes. Isto porquê? Porque o sistema imunitário perde força, perde o controle. As infecções urinárias, por exemplo, sempre me disseram que também tem um bocadinho a ver com tudo isso. Em situações de stress, o nosso sistema imunitário baixa, fica mais fraco, não é? E acontece. Exatamente. Infelizmente. É Portanto, não ao stress. As pessoas não têm que ficar... Isso é outro tema. Isso é outro tema. Dormir bem, comer bem, tirar o glúten. Um resumo muito, só para tentarmos ser úteis e poder chegar às pessoas e ajudar as pessoas. Boa alimentação? Boa alimentação, glúten. Quem tem autoimunes, tirar
o glúten. Quem não tem corrigir também o tirar, não é? intestino, quem não Sim, tem não faz também falta tirar. nenhuma, na verdade, não é? Não é um alimento, é um não alimento. É uma Claro. substância que o nosso corpo não consegue identificar, é altamente tóxico e, portanto, não é para comer sequer, não é uma coisa que se possa comer. E há um outro grupo de alimentos que nós também podemos tirar, quem tem doenças autoimunes, artrites e alguma coisa com dor, as solanáceas, Ai. que é o quê? Outro É o nome. quê? Pois. É o quê? Isso é de quem? Agenda. Santinho. Outro nome. Ai. São determinados alimentos, como vou dar, já lhe vos dizer quais são os alimentos, é o tomate, a batata, a berinjela, o pimento. Estes alimentos são para retirar sério? para quem tem dor. Pronto, acho que ainda muita Ai, gente enganada agora também, assustei. não é? Quem tem dor, Para quem tem doença dor, nós autoimune podemos. com dor. Ninguém te vai Podemos, tirar, podemos. ninguém te vai tirar o tomate, abacate. um O abacate, uma com ovo batata, por cima. uma berinjela. A berinjela, tomate, batata, pimentos e o pimentão. Ok. Basicamente são os 5 principais que têm esta substância. Quem tem dor, retirar. Quem tem dor, quem tem as artrites As artrites reumatoides, reumatoides, dores nas articulações, retirar o glúten, tratar o intestino, dormir bem, Beber ser água. saudável, beber água, ser feliz, acalmar e Portanto, é meio caminho A andado. questão aqui, não querendo fazer de advogado do diabo, é que isto é tudo um bocadinho holístico, ou seja, nós próprios, quando Completamente. temos uma parte desregulada, acaba por afetar todas as outras. Voltando aqui àquilo que a Ana estava a dizer, e que eu acho que é outro tema, que tem a ver com o stress, que acaba por matar não é só as defesas, mas a própria motivação da pessoa para depois fazer face. E quando dizia, Isto é uma beber pescadinha de água, água é na dormir boca. bem, é boa alimentação, é retirar o glúten, é ser feliz. Eu acho que nessa parte acaba por ser a parte mais difícil para que as pessoas enfrentem o dia-a-dia, todos os dias. Faço-me entender. Faz perfeitamente, isto é um ciclo. É aquilo que eu, nos meus livros, falo sempre num ciclo do envelhecimento saudável. E quando nós entramos no ciclo, já não queremos sair dele. E é verdade, porque quando nos sentimos melhor, estamos Ciclo mais positivo, calmos, não é? conseguimos É ciclo ter positivo. mais paciência para ir às compras, para comer bem, para não pegar no telefone e encomendar uma pizza. Não, Para porque fazer isto, comida o que eu não boa. estava a dizer é verdade, nós entramos neste caso no ciclo negativo, que é ficamos sem vontade de fazer nada, portanto, não sair da cama, telefonar e pedir comida porque é mais rápido e porque não temos motivação para cozinhar Até comida porque o teu saudável. corpo depois começa a pedir nesse esse sentido, Sair do comida, ciclo não é? negativo. É, Para sair do exatamente. ciclo negativo. Que é vicioso também. Que é vicioso também. É acordar, não comer nada, beber muita água, dizer assim, vou beber água, eu estou cansada, não interessa, vou para a rua apanhar sol. Dar um passeio. Dar uma caminhada, Música, não é? dar uma Fazer uma caminhada. caminhada. E é começar, sair do ciclo de manhã. E a pouco nós vamos conseguindo Acordar entrando. cedo E e não sem comer. Acordar Deitar-se cedo, sem beber água, beber, não comer nada e apanhar sol e ir para a rua passear. Porquê é que defende que Porquê? não se pode comer? Adoro este não tema. é para falar do jejum intermitente, que Oh. também já cá falámos. Espera, pois, isto é que eu outro, agora também é outro tema. gostava de falar Tens que sobre- ouvir mais umas vezes, que a gente depois chama a Alexandra. Porquê é que não comer, não querendo entrar pelo tema do jejum intermitente, porque já o fizemos e depois porque não é o tema, porquê é que não comer logo de manhã é bom? Não comer permite que o meu corpo de manhã me comece a desintoxicar de tudo aquilo que está cá. É dar tempo Dar ao tempo. corpo. E não é. Dar tempo. Ela sabe. sabe Aliás, esta não, miúda. curiosidade. Henriquezinha, quem Não, levar, leva aqui Não, um eu oiro. posso confessar, eu sei que não é o tema, mas eu ouvi precisamente a doutora falar de jejum aqui no Manhã CM e fiz alerta CM, fiquei fã para falar com a nossa coordenadora A Vânia nossa Pacheco. deusa do alerta Eu disse, acordou. é verdade, dá-me o contacto da doutora Alexandra para eu ter uma conversa sobre jejum, porque eu já ouvi ambas as opiniões, Sim, não é? Pessoas aqui que me a doutrina contrariam. diverge, não é? Não é? Ainda Pessoas- hoje em dia a doutrina diverge. Pois Há é quem ache verdade, que não, porque acho que sim. eu digo muitas vezes isso, nós fazemos medicina integrativa, é uma medicina baseada na evidência científica, na ciência e validada por ciência. Agora, quando eu vou procurar estudos, eu posso encontrar tudo. Há estudos que dizem que sim, que dizem Melhor é que pôr em não. prática, não é? Voltando, porque é que é bom então não comer logo de manhã? O não comer de manhã é bom para nós conseguirmos acabar o corpo, tudo aquilo, as tarefas todas que têm que ser feitas. Se eu como, interrompo todos os meus processos de desintoxicação. Tanto desintoxicação hepática como Quanto tempo é que intestinal. demoram esses processos de desintoxicação? Pelo menos a pessoa deve estar no mínimo 12 horas sem comer. Mínimo. A partir da 12ª hora sem comer, o meu açúcar no sangue começa a baixar. A 14ª hora tem outros benefícios, 16ª outros. não é assim tão difícil. 18 outras, 24 outras, 48 Não. ainda melhor. Porque o tempo de sono, portanto, se dormirmos 8 horas também conta como Conta. jejum. Não é Portanto, é muito. só acrescentar mais um. Não é nada, é jantar às 8. Basta jantares às 8 ou às 9 Exatamente. e... Agora, começas a fazer diga isso. uma coisa, não é contra a natura a pessoa acordar às 6 da manhã, 7 da manhã e agora vou comer. Vamos logo e Faz sentido. É Acha isso que o homem no mesmo. Não, Paleolítico dizia assim:
Olha, está de noite, Está bora de noite, comer. bora. Bora comer. Ou então uma buchazinha, o senhor do Nós temos que paleolítico chega à caverna, chega à gruta, Abre o há uma frigorífico. bucha, abre o frigorífico, cá uma Aqui é bucha, a minha se faz favor. dispensa. Não pode Exato. ser. É quando- ouvir o nosso corpo, não é? é ouvir Como o se nosso costuma corpo e dizer. ser muito O problema ser de ouvir o intuitivo. nosso corpo é que quando tu entras nesse ciclo negativo que tu falas, Estás sempre com nomeadamente fome. alimentação, o teu corpo grita outras Pois coisas, é. não é? E portanto, se vais ouvir o corpo, que é o que a maioria das pessoas por isso faz. por isso é que nós temos que ouvir o corpo de manhã. E a maior parte das pessoas de manhã, se pensarem bem, as pessoas de manhã comem porque acham que têm que comer. Já é Porque acham que tradição, vão ficar não é? com fome. Rotina. Porque é rotina, porque isto é um hábito instituído. Claro. Porque nós, desde que crescemos, centenas de anos. tens de tomar um pequeno almoço, não podes sair de casa sem comer. Quer dizer, isto é uma coisa que está muito, muito dentro de nós, Se não é? pensarmos bem, não temos grande Não fome de temos manhã, fome. não. Pelo menos Eu para estou agora um ótimo. banquete. Não temos fome, eu também estou isso. ótima. Eu estou Está. Eu Também está em junho. Também não comeste? Problema do jejum. Fiz o quê? Nem gosto de Teoria pequeno do almoço. jejum. Oh, pá, espetacular. Pois, que é para isto correr bem. Exato. Como é que é para isto estar assim? Mas a verdade é que eu me sinto com mais energia sempre que ponho em Exatamente. prática o jejum. Tens toda a razão. Ao contrário do que as pessoas dizem, tens de comer, vais ficar muito fraquinha. Não ficamos. Olha, Portanto, fraquinha, é que esta moça não é, de certeza, que está aqui, está lindamente, Não, parece que foi nascida obrigada, e criada. obrigada. Temos aqui já no próximo tema. verdade. Como é que Vamos dar é? aqui opções As saudáveis. receitas portanto. deliciosamente vegan. Sopa de cenoura e gengibre. Muito bem. Aconselha? Exatamente. Aconselho, acho ótima sopa. Eu, como sabem, não sou vegan, defendo muito mais o paleo, mas com pouca carne. Um paleo com pouca carne são as minhas Mas diretrizes como carne alimentares. vermelha? Eu como carne vermelha, eu sou grupo O, como carne vermelha e acho que um grupo O deve comer carne vermelha. Agora, comer pouca carne, comer carne de muita qualidade e comer pouca, quando eu digo pouca, é pouca em quantidade e em número de vezes. Quantos dias Eu por como semana? carne 2 vezes na semana, máximo, E depois uma vez. peixe? Ou E depois nem peixe, ovos e dias sem carne Ok. e sem peixe, não precisa. isso? Muito bem. Ora, resta-nos então agradecer à nossa querida doutora Alexandra Vasconcelos. Um Obrigada, aplauso para ela, muito doutora. obrigada. Obrigada. Um bom resto de semana para si.